Olá, paz do Senhor, eu sou Priscila Cedro. Começou mais um programa Interação Gospel. É um privilégio estar com vocês toda semana e participar do banquete espiritual que sempre Deus nos prepara nesses encontros semanais. E aí, você está empolgado? Eu estou muito empolgada. O tema deste programa é Mulheres Cheias do Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo quer se revelar neste programa. Você tem experiência com a pessoa do Espírito Santo? Você sabia que ele é uma pessoa, que ele tem sentimento, que ele pensa, que ele se move? Ei, escuta, e esse Espírito Santo quer ser realidade na sua vida. Hoje nós vamos falar com a nossa amada e querida pastora Eneilda, apresentadora também da TV IBMS, do programa Torre de Oração. Se você nunca assistiu este programa, você precisa assistir. Vai lá, corre lá, se inscreve no canal, acompanha a grade de programações e você vai ficar impactado com os testemunhos sobrenaturais que estão chegando na TV IBMS através do programa Torre de Oração. E o que é isso? É o mover do Espírito Santo de Deus. Eis que está no ar mais um programa Interação Gospel, mas dessa vez com uma voz profética, dizendo: ei, ainda tem batismo com o Espírito Santo. Espírito Santo é uma realidade e ele vai se tornar real aí na sua vida. Ele vai se tornar real aí nessa comunidade. Ele vai se tornar real na sua casa, no seu ministério. Prepare-se. O Espírito Santo quer se revelar a você. E também está conosco a cantora Keila Cristina, com uma unção específica. E nós vamos agora abrir este programa com louvor e adoração ao Senhor. Como eu sempre digo, aumenta o som aí onde você está. Não é hora de adiantar. Ei, é hora de adorar. Não adiante aí a sua setinha, mas use este momento para adorar o Senhor e preparar o terreno para receber o que o Espírito Santo tem para nós. É um prazer, é um privilégio entrar na sua casa mais uma vez, ser instrumento de Deus para tocar a sua vida mais uma vez. Então agora, adore ao Senhor conosco. Keila Cristina, adore ao Senhor. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, povo abençoado. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Não importa a circunstância, nunca pare de lutar. Aleluias. Glória a Deus. E que nesta hora você venha ser cheio do Espírito Santo de Deus na tua vida. Aleluias. Seja adorado o Senhor. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou o contra-ataque do mal, a dor de uma perda
ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se você está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Oh, meu Deus, o que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se você estar assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Ei, meu querido, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Toma posse da tua vitória aqui nesta hora. Aleluia. Libera a palavra, profetiza sem parar. Nós liberamos a palavra. Nós liberamos a palavra de salvação, nós liberamos a palavra de libertação, nós liberamos a palavra de cura, nós liberamos a palavra de provisão, nós liberamos a palavra de porta aberta, nós liberamos a palavra que esse Covid vai cair por terra. Nós liberamos a palavra de um sopro de cura entrando nos hospitais, entrando nas UTIs. Nós liberamos a palavra como igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a voz profética. E nós liberamos a palavra. Nós liberamos a palavra de restauração nesse casamento. Nós liberamos a palavra de libertação do vício do seu filho. Nós liberamos a palavra, receba. Aleluia! Glória a Deus.
E hoje vamos falar sobre o Espírito Santo, sobre experiência com o Espírito Santo. E para regar a nossa conversa de hoje, estou aqui com a pastora Eneilda, né? Ela é esposa do pastor Pedro. Pastor Pedro é o diretor, né, da TV IBMS. Ela é casada com o pastor Pedro Carlos Souza. Não é ela? Isso mesmo. E eles pastoreiam aqui em Vila Velha a primeira igreja batista Monte Sião, aqui em Aribiri, que é onde eu moro, que eu chamo de Arabarai. Priscila, o que é Arabarai? É Aribiri em língua estranha. Aleluia! Eita glória! Uma igreja abençoada, bem estruturada, muito tempo aqui, e nós vamos conversar com essa preciosa. Por que chamar a pastora Eneilda? E ela é uma bênção, mas ela é tímida. Eita muito. Glória! Ela, Priscila, não tem outra pessoa, outra mulher que você queira chamar, né, que possa acrescentar mais. Eu falei, tem, você. E ela concordou e está conosco. Amém. Porque são muitas experiências sobrenaturais. Não estamos aqui para trazer um evangelho místico. Não estamos aqui para rechear o programa de misticismo. Não. Nós estamos aqui para trazer a realidade da pessoa do Espírito Santo. Experiências e como ele é real em nosso meio. Como ele se move no meio da igreja. E veio no meu coração um texto muito conhecido, que nós entendemos como cristãos, como a promessa do derramar do Espírito Santo. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28, diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Aleluia! E para confirmar, nós entendemos, nós que estudamos a Bíblia, o confirmar de Joel em Atos 2, e diz assim, Atos 2, no versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Está preparado, meu querido? Pastora Eneilda, que privilégio receber. Obrigada por vencer a timidez. Então, eu acredito que nós já estamos tomados por uma atmosfera de ousadia, revestidos pelo Espírito Santo, para conversarmos sobre essa realidade. Pastora Eneilda, seja muito bem-vinda ao programa Interação Gospel. Agora eu que tenho que fazer uma visita ao Torre de Oração. Será bem-vinda. Será bem-vinda. Agora está um compromisso firmado. Se você ainda não assistiu, volto a repetir, vai lá, faça o seu pedido de oração. Deus tem respondido de forma extraordinária. Ela vai relatar aqui alguns testemunhos que ela tem recebido. Mas, pastora Eneilda, seja muito bem-vinda. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você nasceu num berço evangélico? Pode falar com os nossos ouvintes, telespectadores. Boa noite. É um prazer estar aqui, poder entrar no seu lar, principalmente porque eu sou um dos menores vasos
E realmente a missionária Priscila é uma mulher cheia da presença de Deus, conhece muitas outras mulheres, né? Também cheias da presença de Deus. E aprove ao Senhor ela me convidar. Confesso que é mais fácil fazer o programa do que ser, né, entrevistada. É um prazer e uma alegria. Eu nasci num lar evangélico. O meu avô, pastor da Igreja Batista, o meu pai, diácono. Todos nós somos em 8 irmãos, né? O meu pai criou todos na presença do Senhor. E eu só fui ter uma experiência realmente com o Senhor depois de casada, uma experiência mesmo impactante. Sim. E pastora Eneilda, no caso, antes, né, seu pai pastor da Igreja Batista, como era, na época, a visão que vocês tinham sobre o Espírito Santo? Sobre batismo com o Espírito Santo? Era uma realidade a experiência com a pessoa do Espírito Santo? Como era o seu relacionamento com o Espírito Santo? Na realidade, o que nós aprendemos sobre o Espírito Santo é que ele vinha sobre nós para nos trazer a salvação. Tipo o selo da salvação. Sim, né? O selo da salvação. Mas não se falava muito no Espírito Santo. Então, nós ouvíamos falar sobre Jesus. Sobre o Espírito Santo, raramente se pregava ou se falava sobre o Espírito Santo. Mas entendia que ele fazia parte da Trindade, né? Era Sim. reconhecido como, né, Deus, né? Mas Sim. não tinha aquela experiência, né? Aquele relacionamento pessoal. Isso, esse relacionamento que nós temos depois de uma experiência impactante com Deus, que é ser cheio de Deus, até transbordar. Essa experiência onde nós vemos o sobrenatural de Deus, nós não aprendemos. E como foi essa experiência impactante depois de casada? Essa experiência depois de casada, quando eu me coloquei disponível. Então, o Senhor me comissionou para cumprir um propósito. E quando eu me conectei através da oração ao trono da graça, eu comecei a ter experiências sobrenaturais. E, pastora, só uma pergunta, eu vou interpelando só para entendendo. Nesta época, antes dessa experiência, você já tinha um envolvimento profundo com a oração ou ela veio depois? Depois. De forma mais intensa, ela veio depois. Mas eu comecei a orar depois de casada para que o meu esposo aceitasse a Jesus. Porque ele me acompanhava, ele falava que já tinha Jesus no coração, mas ele não tinha tido ainda uma experiência com o Senhor. E um dia eu orei e ele me levava sempre nos cultos, pela manhã, nos domingos. E quando ele foi, ele estacionou o carro e eu falei assim, não, pode me deixar que eu desço. E ele disse assim, não, hoje eu vou entrar com você. Então, ele sempre te levava e não entrava? Ele não entrava porque ele gostava de assistir corrida de Fórmula 1. Que era e ele domingo não perdia de manhã. no domingo de manhã. E aí, então, ele te deixava e corria para ver o jogo, a corrida de Fórmula 1. E nesse dia ele falou, não, hoje eu vou entrar. Neste dia, ele falou, eu vou entrar. E ele entrou e assistiu a EBD. Depois, ele ficou assim maravilhado. Fomos para casa. Ele ficou muito quieto. Quando foi à noite, ele retornou novamente. Meu Deus. E na pregação, eu me lembro que o pastor pregou sobre Jonas. E o pastor começou a insistir, e eu nunca tinha ouvido um pastor batista falar glória a Deus, aleluia. E esse pastor, ele começou a dizer glória a Deus, aleluia, e começou a insistir. E eu com os olhos fechados, quando eu abri os meus olhos, que o pastor começou a dar glória a Deus, aleluia, eu olhei, ele estava lá na frente. Ali ele tinha tomado a decisão de se entregar ao Senhor. E a partir dali, ele não parou mais,
E ele começou a ir em todos os cultos. Em um ano, ele leu a Bíblia 3 vezes e meia, lendo todos os dias, no almoço, no jantar, no trabalho. Ele não queria mais sair, ele não queria mais passear, ele só queria estudar a palavra. E a partir daí nós começamos a ter muitas experiências com Deus. Porque com a conversão dele, veio também a família. Veio a irmã, veio a mãe. Depois nós ganhamos uma outra irmã dele, a Vera, que hoje não está mais em nosso meio, o Senhor a levou. E o Luan, né, que está aqui conosco. Então, todos eles e os demais irmãos, todos vieram para a presença do Senhor. E neste tempo também, alguns irmãos meus que não estavam mais congregando, eles retornaram e hoje todos estão firmes na presença do Senhor, através da oração. Mas conta aqui, pastora Nilda, aí o pastor Pedro, que hoje é pastor Pedro, né, tomou a decisão, se converteu, vocês começaram uma caminhada de fé que impactou toda a parentela de vocês conseguem entender isso, que houve um mover que partiu da vida de vocês, atingindo toda a parentela em volta, e isso é uma bênção. Né? Cumpriu, crede no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Isso aí cumpriu-se, né, criteriosamente na vida de vocês. Mas aí me conta, você me contou que uma vez foi num culto, foi na Assembleia de Deus? Sim, o meu esposo ele tinha um funcionário que era da Assembleia de Deus. E ia ter um culto especial, onde ia ter um pregador de fora, o pastor Napoleão Falcão. Meu Deus! E ele esteve aqui na igreja, próxima da igreja que nós pastoreamos, a Igreja Assembleia de Deus da Lindenberg. Aqui no Aribiri, na avenida principal, hoje pastoreada pelo pastor Kemuel Sotero. Isso. E então, nessa época, o meu esposo já era batizado, ele já pregava na igreja. Isso você fala batizado nas águas. Isso, batizado nas águas. Ele já pregava na igreja. E eu sempre fui muito integrada nas programações da igreja também. Mas nesse dia nós fomos neste culto. E foi um culto muito especial, porque ali eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Quando o pastor estava pregando e ele começou a falar em mistérios, eu comecei a sentir algo diferente. O Espírito Santo de Deus, ele começou a ministrar no meu coração aquilo que o pastor estava pregando, porém ele estava falando em línguas estranhas. E para nós batistas, né, que viemos da tradicional, não era muito comum. E a partir dali nós começamos a ter uma experiência com o pentecostal, né? Uhum. Ali nessa área pentecostal, onde mudou a nossa vida, mudou a nossa história. O meu esposo, que era tímido, ele foi batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo no mesmo culto. Meu Deus. E o que você sentiu, pastora Eneilda? Se é que dá para explicar em português. Então, eu senti um gozo tremendo, uma alegria indizível, não tem como descrever com palavras. E eu comecei a sentir que o meu corpo balançava, mas eu não tinha noção disso. Aleluia! E o jovem que estava do nosso lado, que havia nos convidado, ele disse assim, ela foi batizada com o Espírito Santo, ela foi batizada com o Espírito Santo. E até então, o meu esposo não havia sido batizado ali no momento. Mas ele presenciou a manifestação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu sendo cheia, até transbordar mesmo ali, foi algo sobrenatural. E ao chegar em casa, depois desse culto, eu tive um arrebatamento de 3 dias, onde eu senti à noite que o Espírito Santo de Deus estava vindo ministrar o meu coração. Para uma tradicional é muita coisa. Muita coisa. Tem pentecostal que nunca viveu a questão de arrebatamento. Eu sou uma delas. E aí, o pastor, quando ele levantou de manhã, a mesma ministração que o Espírito Santo de Deus ministrava ao meu coração, também ministrava ao coração dele. E quando ele ia me contar aquilo que Deus trouxe no coração dele à noite, uma passagem bíblica, uma direção, uma orientação, era o mesmo que Deus trazia para mim.
Glória a Jesus. Então, Deus trabalhava no casal durante a noite. E de manhã, a gente ia contar as experiências. E aí ele começou a falar em línguas. E falou por uns 40 minutos em línguas estranhas. E ficamos ali tendo essa experiência com Deus, que foi maravilhoso. Foi até bom relembrar, bom relembrar essa experiência, porque faz muitos anos, né? Há quanto tempo, pastora? 25 anos. 25 anos. E nesses 25 anos, alguma vez você parou de falar em línguas estranhas? Não. Aí foi só... Aí a sempre, chama nunca apagou, né? Nunca apagou. E nós entendemos, nós estávamos numa igreja tradicional, e o pastor, na época, já tinha feito teologia, eu também havia feito teologia. E aí nós fomos uma igreja a convite também. E eu me lembro que foi uma experiência também tremenda que eu nunca tinha vivido, que o pastor parou de pregar quando ele nos viu, era uma congregação bem pequena, e ele apontou o dedo para o meu esposo e falou que Deus tinha escolhido ele e que ele trocaria as ferramentas de suas mãos e que Deus iria usá-lo tremendamente na obra do Senhor. E comigo, ele me chamou também à frente. Ele não sabia que eu era esposa dele. Mas ele falou, e você? Vem o casal, porque Deus tem uma obra e tem urgência nesta obra. E você tem olhos de águia. Deus vai te usar. O ministério de vocês é conjunto, não é solo. Deus tem urgência na obra, na vida de vocês. E aí, pastora, como foi experimentar o pentecostalismo com essa evidência, né, o batismo com o Espírito Santo, o assembleiano, raiz, né? Ele crê que a evidência do batismo vem com falar em línguas, aí está falando em línguas. E como foi estar imersa nisso e dentro do tradicionalismo? Como foi esse romper? Então, na época, nós conversamos com o pastor que nos pastoreava, e ele entendeu a experiência que nós tivemos, e ele nos abençoou, né, para que nós fôssemos congregar nessa outra congregação, que inclusive foi a congregação, o pastor que nos consagrou na época. Então, assim, foi algo muito rápido, porque quando nós chegamos nessa outra igreja, nós fomos muito bem aceitos. O pastor começou a pregar lá, e já com essa evidência do Espírito Santo, e o pastor, assim, viu que as pessoas eram ministradas de uma forma diferente. Porque o pastor Pedro, Deus assim, deu ele a ciência da palavra. Eu costumo dizer que Deus deu ele uma sabedoria muito grande. Então, ele começou a ministrar. Na época, eu fiquei no grupo de oração. Eu fui escolhida pelo grupo de intercessão assim que eu cheguei para estar no grupo de intercessão. Uma irmã me procurou e falou assim, eu te convido para fazer parte do Ministério de Intercessão, que eu já estou em jejum e oração, e Deus me apontou 3 pessoas, e você está entre uma delas. Já a propósito. Já era propósito do Senhor. E aí eu comecei a fazer parte do Ministério de Oração, Intercessão da igreja, e a partir dali eu comecei a ver muitos milagres de Deus acontecerem através da oração. A oração, ela é um instrumento de conexão. Sim. E através dessa conexão ao trono da graça, eu comecei a desfrutar e ver o sobrenatural de Deus de uma forma muito intensa. Sim. Onde eu comecei a ver, através das orações, de uma forma simples, Deus curando de câncer. Tinha uma mulher que ela estava com câncer, que havia tomado todo o útero. E o médico, ao abrir, fechou novamente e falou, eu não vou mexer, porque já está tudo tomado. Ou seja, desenganou. Desenganou, falou que ela não teria mais muito tempo de vida. E nós oramos,
E ela foi totalmente curada. Depois ela teve mais 2 filhos. Ela é viva até hoje. Glória a Jesus. Ela tem 2 filhos rapazes depois dessa cura. E ela é uma bênção. Hoje ela é serva do Senhor. Nós a batizamos na época, né? E hoje ela congrega também. Ela é uma serva do Senhor. E muitos outros testemunhos na área de libertação. Uma das coisas também que eu havia feito vários cursos, mas eu aprendi na prática, foi quando nós estávamos louvando o pastor Pedro, tocando e eu cantando. Imagina, eu não canto nada. E quando tocava e cantava, havia manifestações de demônios. Havia batismo com o Espírito Santo, mas também havia manifestações demoníacas, né? Então, eu tinha que colocar o microfone porque nós não tínhamos obreiros. Sim. E aí eu tinha que ir e orar e pedir ao Senhor, né, que ali libertasse aquela pessoa daquela opressão. E tudo foi aprendendo na prática. Tudo na prática. Uma das coisas que eu aprendi sobre oração é que nós estudamos muitas coisas, queremos falar até bonito, eloquente. Muitas pessoas falam assim comigo: pastor, eu não sei orar, eu não sei orar bonito. Mas orar é falar com Deus. Orar é você ser claro com Deus. Não precisamos falar de forma eloquente. Precisamos falar de forma clara para o nosso Deus. Conversar com Ele, colocar a nossa demanda, colocar diante do Senhor a nossa queixa, aquilo que nós estamos sentindo. Então, o que eu percebi... Como a gente conversa com o Pai. Isso, conversamos com o Pai de maneira simples. Sim. Porque a oração é simples. E aí é falando com Deus. Não que eu seja contra, inclusive sou gestora de uma escola onde tem curso teológico, curso de intercessão, oratória, retórica, todos esses cursos. Eu não sou contra estudar, mas eu aprendi na prática que oração é estar conectado diretamente ao trono da graça. Aleluia. Porque quando nós dizemos sobre graça, geralmente pensamos logo na salvação. Mas a graça, que é esse favor imerecido, nós recebemos porque a porta da graça continua aberta, porque o Senhor sabe que nós precisamos de muitas coisas, nós temos batalhas, nós temos lutas. Então, quando nós falamos com Ele, Ele libera aquilo que precisamos. Então, basta eu me conectar. Assim como essas câmeras todas estão aqui conectadas na energia, quando eu oro, eu me conecto ao trono da graça, ao poder que flui do trono de Deus, onde libera curas àqueles que estão necessitados, aqueles que precisam de curas, aqueles que precisam de libertação em várias áreas. Então, quando eu me conecto, o Senhor, Ele que tem todo o poder, Ele que vai liberar. Outra coisa também que eu acho interessante, que hoje à tarde o Espírito Santo ministrou ao meu coração, foi como uma caixa d'água. Eu moro, por exemplo, num edifício. Sim. E tem uma caixa d'água de 30 mil litros, que é para abastecer e, quando faltar, ter de reserva. Então, se eu não abrir a torneira da minha casa para que essa água desça, para que ela possa fluir ali, né, para que eu possa fazer os meus compromissos domésticos, tomar banho, lavar louça, eu não vou ter água. Então, quando nós nos conectamos com o Senhor, aleluia, começa a se jorrar, esse fluir do Espírito Santo de Deus, glória, esse poder, aleluia, que emana do Senhor, e é este poder que Ele vai liberando, e não depende do nível de santidade, nem sempre. Porque sim, o ladrão ali do lado de Jesus na cruz, ele só pediu. Sim. Ele reconheceu a natureza dele de pecador e ele recebeu aquilo que ele pediu. Amém. Então, não é porque eu sou mais santa. Não. A missionária Priscila ora e Deus opera da mesma forma. Sim. Primeiro, que antes, quando eu orava, o que eu percebia é que nós tínhamos uma janela menor, que era orar pela congregação e por algum pedido de oração que chegava. E eu sempre tive empatia, eu sempre me coloquei no lugar do outro. Então, quando chegava algum pedido de oração, se eu estava na escola, eu ia para uma sala e começava a orar. Levantava as mãos e começava a orar por aquela pessoa. Se eu recebesse, eu estivesse em qualquer lugar, eu parava tudo e começava a orar.
Então, eu percebi que Deus tinha um propósito através da oração quando eu me coloquei disponível para isso. E Ele queria cumprir um propósito. E aí eu comecei a ver que através da oração, não só eu recebia das bênçãos de Deus, mas a minha família e aquelas pessoas que me cercavam e aquelas que eu orava. Então, Deus fazia todas as coisas. E quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, é interessante, porque nós vemos que a oração, ela age em todas as esferas, em todas as áreas. Por exemplo, Davi, quando ele ia enfrentar uma batalha, ele ia falar com Deus. Orava. Ele não confiava no exército dele, no exército. E nem em suas habilidades, ele buscava o Senhor. Ele buscava o Senhor. E quando ele buscava, Deus lhe direcionava, Deus lhe dava estratégias. Nós vemos também Josué, tanto em suas batalhas, uma das batalhas que vieram 5 reis contra ele naquela peleja. E então ele ora e ele dá uma ordem para que o sol e a lua parem. Então Deus foi e atendeu a oração de Josué. No dia que Josué não consultou, ele foi enganado pelos gibeonitas. No dia que ele não orou, que ele não consultou, ele foi enganado. Mas todas as vezes que a igreja se levanta para buscar primeiro ao Senhor, estratégia do Senhor, direção do Senhor, Deus literalmente é como essa caixa d'água que derrama. Vai derramando. E nós vemos também que, através da oração, Deus abre portas, que nós vimos o caso do apóstolo Pedro, quando ele foi preso, né? Sim. Que o anjo do Senhor, a igreja, fazia contínua oração. Então, através dessa vigília que eles faziam pela vida do apóstolo Pedro, o anjo do Senhor veio na cela, lhe tocou, as algemas caíram, e ele disse: cinja-te com a tua capa, né? Calça as tuas sandálias e siga-me. Então, não abriu apenas uma porta, mas 4 portões, né? Até que ele fosse totalmente livre, né? Liberto. Glória então, muitas pessoas, às vezes, elas pensam que a oração é apenas para pedir algo, para ser favorecido. Mas não é. A oração é um momento de intimidade, a oração é um momento de relacionamento com o Pai, e é isso que Ele quer de nós, né? Então, quando nós oramos e nós demonstramos essa empatia para com o próximo, nós sentimos aquilo que o próximo sente, isso agrada o coração de Deus. E eu percebo, pastor Enildo, naquilo que você está comentando, que todas as experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, elas não vieram, você não as viveu sobre o altar, mas elas foram geradas no secreto da oração. No secreto. Todas as experiências que você viveu, e um dia eu estava conversando com você, você falou que quando o ministério de vocês, tanto o seu quanto do pastor Pedro, o ministério independente, né, que Deus entregou na mão de vocês, começou a fluir, foi um ministério marcado por muitas curas. Muitas. Deus fazia muitas curas. Como era isso, pastora Neilda? Então, logo no início, nós iniciamos um trabalho. Um casal cheio do mover. O pastor nos colocou numa congregação, pequena, um povo mais carente. Então, as pessoas vinham e, ao serem ministradas, elas eram curadas. Algumas vinham e depois vinham trazer as muletas, né? Tinha pessoas que encontravam o pastor no supermercado e falavam: olha, lembra que a perna do meu filho estava toda ferida, meu filho foi curado. Aleluia. E vários outros testemunhos, inclusive um testemunho do Luan. O Luan era bem pequenininho, criança. O Luan está aqui, trabalha na parte técnica. Para quem não conhece o Luan, você não verá, mas ele está aqui nos bastidores, é o nosso técnico, né? Isso. Que opera na parte técnica, mas fala sobre o Luan. E o Luan, desde pequenininho, ele já foi para a bateria. Eu não me lembro se nessa época ele já tocava, porque ele começou bem pequeno. E o Luan correndo, eu estava orando por uma pessoa na salinha, o meu esposo estava na porta, né, despedindo das pessoas, e o Luan veio correndo e bateu a cabeça no banco.
E ao cair, o Luan não respondia mais os sentidos, ele não respirava. E o pastor desesperado, eu estou aqui resumindo, mas o pastor desesperado, ele levantou o Luan e começou a clamar, porque ele não via as batidas do coração, ele não sentia o pulso. E ele começou a clamar e falou: como eu vou devolver o Luan dessa forma para a mãe dele? Como eu vou devolver o Luan para a avó dele? Senhor, tenha misericórdia. E ele começou a orar, diz ele que foi algo assim tão automático, assim, que aconteceu assim, a oração, que ele começou a orar alto, que imediatamente o Luan voltou o sentido, o Luan voltou a respirar. Aleluia. E o Luan voltou, e o pastor colocou ele no chão, e ele começou a brincar novamente, correndo. Como se nada tivesse acontecido. Aleluia. Errenemana canta na machude na manai. Redesce canta na machude canta na marrei. Este é o Deus que cura, que ressuscita, que traz o sopro de vida, que levanta o que está caído, que liberta o que está preso e algemado. É Ele que capacita o homem, é Ele que realiza todas as coisas. Este Deus poderoso. Aleluia. E muitas experiências assim foram acontecendo. E como eu havia dito para você, nós orávamos mais para a igreja. Então, os milagres que chegavam eram menores. Mas com esta janela, com este veículo de comunicação que Deus te separou com este propósito também, Deus tem entrado em vários países, né? Várias nações, no Brasil, em vários estados, e muitas curas e milagres estão acontecendo. Portas estão sendo abertas. O programa Interação Gospel está servindo como ferramenta de evangelização. É verdade, irmãos. Está entrando, né, nas tribos indígenas. Aleluia. Os ciganos estão assistindo. Glória a então, Jesus. Na África estão assistindo. Então, feiticeiros estão se convertendo. Aleluia. Espíritas, ateus. Eita, muitos glória. estão se convertendo, e aqueles que estavam afastados estão retornando para a presença do Senhor, porque Deus tem urgência nesta obra. Urgência. E Ele está realizando esta obra através deste veículo de comunicação. Não sou porque sou eu, a pastora Eneilda, ou porque a missionária Priscila, mas não quando tem o nada Senhor, a ver conosco. Mas quando o Senhor nos separou, Ele via que nós estávamos disponíveis. Estar disponível, irmãos, não significa que é desocupado. A missionária Priscila, ela é dentista, ela trabalha, ela tem filhos pequenos, ela é esposa, e ela está agora à frente da igreja junto com o esposo dela. E ela tem uma agenda para cumprir, além de vários outros compromissos. Sim. Então, estar disponível não é estar desocupado. Deus não chama desocupados. Aleluia! Talvez você não esteja realizando algo dizendo: eu não posso, eu não tenho tempo. Se você estiver disponível, Deus vai te usar poderosamente. Receba, está sendo liberada Aleluia. Essa palavra para a tua vida. Receba. Em nome de Jesus. E comece a conectar-se com Deus, porque a oração é um instrumento de conexão. E quando você é conectado, assim como nós falamos da caixa d'água, quando você se conecta ao trono da graça, começa a fluir este poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Receba aí, meu querido. Aleluia. Aleluia. Receba essa palavra. Deus está te curando, porque Ele está entrando aí na sua casa nesta hora. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus agindo Aleluia. e operando na sua vida. Aleluia. Aleluia. Testemunhos chegarão de curas que estão acontecendo nesta hora, porque o Espírito Santo de Deus está fluindo através deste veículo de comunicação. Ele está entrando no seu lar. Mas não terceiriza. Não peça para o outro orar. Ore junto, para que você tenha as experiências com Deus. Assim como a missionária Priscila disse, tudo que eu tenho vivenciado foi gerado no secreto. É no secreto. Eu oro.
A oração. E eu falo com Deus, eu coloco diante do Senhor, eu intercedo. Eu poderia orar pelos pedidos de oração que chegam apenas aqui no Torre de Oração, mas eu oro aqui no estúdio, eu oro na igreja, eu oro na minha casa, eu oro no monte, eu oro durante o tempo que eu estou lavando louça na minha casa, eu estou conversando com Deus. Eu estou falando com Ele, Senhor, visita essa pessoa, Senhor, abra uma porta de trabalho, sabe, Senhor, aquela família que está sofrendo tanto porque tem uma pessoa presa, toda a família sofre junto, os filhos sofrem, sabe, Senhor, aquela pessoa que está com enfermo, que está no hospital, e ela não tem uma pessoa para acompanhar, porque às vezes vem do interior para ser internada, ela não tem nenhuma visita, então eu começo a sentir a dor da pessoa, eu me coloco no lugar dela. Que a oração é se identificar. Exatamente. Então, quando eu me coloquei disponível, e o pastor ele sempre falava comigo, nossa, você tem um dom na oração. Nossa, você só fica orando. A minha filha até aprendeu, né? Já tem até o diário de oração. Eu tenho um diário de oração, então eu escrevo também as minhas orações. Então, uma vez você me perguntou sobre a oração. Eu amo oração. Para mim é como respirar. Então, oração eu falo o tempo todo, eu me conecto com Deus o tempo todo. Quando a palavra diz orar sem cessar, é estar ligado o tempo todo. Não é que você tem que parar tudo o que está fazendo. Ou ajoelhar o tempo todo. Mas você está ligado o tempo todo, conectada o tempo todo. Exato. E pastora Neilda, e aí surgiu a TV IBMS. E Deus gerou no seu coração, que já estava no coração dele, torre de oração. Sim. E quando você começou nesse programa, a gente, como eu aqui no Interação Gospel, a gente não tem noção, a gente não faz grandes expectativas, a gente só vai seguindo o fluxo do nosso milagre. Você gostava de oração, viveu experiências tremendas na oração, e vou levar isso para a TV IBMS. E fala um pouquinho do que Deus tem feito, dos grandes testemunhos que nós temos recebido. Então, quando nós iniciamos o Torre de Oração, na realidade Deus me falou sobre o Torre de Oração antes da pandemia. E eu chamei o líder da igreja e comuniquei com ele. Falei, olha, Deus está me tocando para nós fazermos um Torre de Oração, para que façamos, né, um rodízio de oração. Isso na igreja. Na igreja. Só que com a pandemia, acabou que ficou sem ser implantado, né? Não foi. Porque não podia ser presencial. Isso, não podia. Então, a igreja continuou orando, porém, não da forma que eu tinha sentido no coração. E então, com a TV IBMS, começou primeiro a Interação Gospel. E Deus, um dia nós estávamos aqui, Deus me trouxe sobre o Torre de Oração. E, ao mesmo tempo, Ele me deu um texto e falou também com o pastor confirmando, para fazer o Torre de Oração. E aí eu comentei com ele falou, isso mesmo. E aí, no dia seguinte, a gente se preparou, marcamos um dia para fazer um programa inaugural. E no início nós orávamos, mas não tinha um link para que a pessoa colocasse ali o testemunho, nem sabíamos do alcance que estava tendo, né? Então, eu comentei com ele falou assim, então, vou pedir para colocar um link dos testemunhos, né? E também para os pedidos de oração. E, a partir daí, começaram os pedidos de oração e os testemunhos de curas, de milagres, de sobrenaturais de Deus, assim também como no Interação Gospel. Cita para nós alguns testemunhos, pastor, porque quando a gente fala que é sobrenatural, talvez você não consegue alcançar o que é o sobrenatural que nós estamos falando. Mas compartilha com quem está em casa, porque talvez incentive você a mandar um e-mail para cá, um pedido de oração e fazer parte desse mover de oração, desse mover de conexão, desse mover de milagre que Deus está fazendo aqui entre nós. E eu tenho certeza que estará alcançando a sua vida também. Aleluia. Aqui eu tenho um pedido de oração e também já a resposta.
O pedido do missionário Roger Vargas, ele diz assim: ore pelo nosso trabalho missionário em Guiné-Bissau, na África. Deus está dando crescimento, mas os antigos feiticeiros incitam o povo contra nós. Mas cremos que o nosso Deus é maior. Obrigada. Da África Ocidental. Então, aqui vem a resposta. Isso depois que nós oramos, depois né? Da oração. Da oração, no torre de oração. Aí, dias depois, um tempo depois, veio a resposta. Aí veio a resposta. Diz assim: paz a todos. Vim testemunhar que Deus responde nossas orações. Eu pedi oração aqui porque estava enfrentando uma grande perseguição dos antigos feiticeiros da comunidade, onde estabelecemos nossa base missionária. Veja o que Deus faz. O feiticeiro mais influente caiu de cama e estava à beira da morte, vomitando sangue. Tinha 3 dias e aqui não temos médico. Deus me incomodou e eu fui lá orar por ele da porta da sua casa, pois eles não me deixaram entrar. 2 dias depois, ele entrou andando na nossa igreja, agradecendo e pedindo perdão por tudo. Tenho certeza que suas orações me abriram esta oportunidade. Deus agiu a meu favor. Gratidão eterna e conte com nossas orações também. Aleluia! São vários os testemunhos que Ela chegam. escolheu só alguns, tá, irmãos? É muito e-mail, muitos testemunhos. Aqui tem um outro testemunho que é: Deus é bom, pastora, Deus é bom. Lembra do grupo de muçulmanos que pediu oração por causa da perseguição? Um dia depois, eles invadiram a missão à noite, jogaram gasolina no altar e colocaram fogo. O irmão Nuri, que mora atrás, correu e me avisou. Quando cheguei, eles estavam na frente da missão e me seguraram para eu não entrar. Queria que eu visse a missão queimar. Foi aí que Deus agiu. O fogo não evoluiu. Ao contrário, apagou sozinho e nada ficou destruído. Aleluia! Glória a Deus. Espantados, eles me soltaram e saíram correndo. Correu depois disso a fama de que Alá não queria que tocassem na missão. E agora me respeitam e nos deixaram em paz. Continue orando, porque eu creio que ainda ganharemos todos eles para Jesus. Aleluia! Vocês estão vendo o nível, amados? O nível de onde Deus está alcançando, o que Ele está fazendo através da oração. São muitos os testemunhos. Tem esse testemunho aqui. Parabéns, pastora, pelo programa de oração. Você e os convidados têm abençoado muita gente. Fui curada de pedra nos rins. Eu estava com a operação marcada, mas criei na oração. E fiz novo exame. Desapareceu. Aleluia. Desapareceu. Aleluia. Esse aqui também é um testemunho que mexeu muito comigo. Testemunho que meu filho assistiu ao programa e eu com toda a família oramos com este casal abençoado de pastores. E depois de 2 dias de alta febre, na hora da oração a febre cessou. E ele teve fome, não sentiu mais nada. Muito obrigada. Aqui ela está falando do filho dela, né? Glória a Jesus. Que Deus o curou. Outro testemunho é esse aqui. Gratidão a Deus pelo Torre de Oração, um programa que está preocupado com as dores do povo e que se dispõe a orar sem pedir nada em troca. Testemunha a cura do meu pai, João Lino, da trombose sofrida e saída do hospital. As pastoras estavam orando com poder no dia 18/2 e ele foi curado. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Estava a pastora Rosângela nesse dia. Eu vou ler aqui apenas mais um, mas tem relatos de câncer que foi expelido para fora, tumores muitos que desapareceram, Exato. que tinha exame comprovando presença e desapareceram. Exatamente. Deus abençoe este programa de oração intercessória. Através dele alcançamos uma bênção muito esperada, o chamado para o transplante de coração do nosso filho. Ele não duraria mais 1 mês, conforme os médicos, e eu já tinha perdido a fé até ver este programa. Obrigada por tudo. São Paulo, esse testemunho é de Romeu Ramos. Sim.
Outro testemunho aqui é: minha mãe estava comigo no hospital e me deu o celular na hora da oração. Eu criei e orei junto com vocês. Estava com hepatite avançada e fígado dissolvendo, mas agora todos os exames deram negativos. Deus abençoe vocês. Milagre, aleluia. Você pode contemplar o que Deus está fazendo. Você pode entender as experiências sobrenaturais. E eu falo, pastora Eneilda, que nós estamos vivendo num tempo difícil. E eu vejo, eu sinto, eu ouço espiritualmente um clamor. Deus querendo levantar mais intercessores, mais pessoas comprometidas com a oração. Nós precisamos entender isso. Nós não suportaremos esse tempo se não estivermos na torre da oração. E eu não falo torre de oração programa. Eu falo torre de oração, você no secreto da sua casa orando. Eu sempre falo que eu sempre orei, mas eu nunca atingi a profundidade que Deus tem me levado. Eu falo que Deus me mergulhou numa tríade. Literalmente começou primeiro com a missionária Alexandra, alta patente de intercessão. E aí, de repente, acontece o programa, a TV IBMS, com a pastora Eneilda, puxando mais uma ponta de profundidade na oração. E aí, Deus me leva para Soteco. Quem está lá? Penha-Arras. A terceira ponta dessa tríade, para eu mergulhar e conhecer o profundo da oração e a vertente da oração que se chama intercessão. E Deus começou a mergulhar. E eu falei, meu Deus, de triângulo vai virar um quadrado. Porque agora chegou a Delker também, para reforçar esse time. E eu tenho conversado com elas que eu não tenho dúvida. Estamos vivendo um tempo que venceremos de joelhos. É tempo da igreja despertar e se ajoelhar, buscar o secreto da oração. Ei, esta provisão que você precisa no campo missionário não vai vir por contatos humanos, não vai vir pela força do seu braço, mas vai ser gerado na oração. Ei, esse milagre que você precisa, esse milagre que o seu ministério precisa, vai ser gerado na oração. Ei, curas. Ei, aleluia. O aplacamento da pandemia vai vir quando a igreja despertar, e toda ela em coletivo, falo em todas as nações, dobrar os seus joelhos, fazer oração de arrependimento, de confissão de pecado pela nação, e orar, interceder e clamar. É tempo de intercessores, é tempo de lágrimas, é tempo de joelho, é tempo de oração. Ei, há um sopro que sopra nos quatro cantos da terra. É tempo de orar, é tempo de conectar, porque através da oração nós trazemos a vontade que está no coração de Deus para a terra. Amém. Aleluia. Nós nos conectamos com a vontade de Deus, não com a nossa vontade. Nós nos conectamos com o coração de Deus, com a vontade de Deus. E sabe o que é interessante, Eneilda? Quando a gente fala Deus, a gente pensa numa pessoa distante, no alto e sublime trono. A palavra diz, ele está sentado num alto e sublime trono, mas ele também é um Deus de perto. E é tão interessante porque quando eu comecei a pregar há 20 anos atrás, então eu nasci num berço pentecostal. E fui chamada para pregar lá em Manhumirim. Talvez tenha até alguém aqui de Manhumirim me ouvindo, Minas Gerais. E eu fui chamada para pregar em Manhumirim. Só que lá era uma igreja tradicionalíssima. Lá eles não criam no batismo com o Espírito Santo e nem na manifestação dos seus dons para esse tempo. E eu falei, meu Deus, por que eles trazem uma pessoa pentecostal para ministrar numa igreja tradicional?
Eu fui orientada que eu não podia falar em línguas estranhas, nem encher muito de glória a Deus e aleluia. E eu falei, meu Deus, e fomos numa caravana, numa van. E quem me indicou para essa igreja tradicional em Manhumirim, quem me levou também foi uma igreja tradicional aqui de Novo México, Vila Velha, Espírito Santo, você que está aí em outra nação. E eu me lembro que quando eu cheguei em Manhumirim, o Espírito Santo falou comigo. Eu preguei, tipo, na sexta-noite. No sábado de manhã, Deus falou assim para mim, você vai pregar sobre intimidade com o meu espírito. Eu falei, não, eu não vou pregar, porque aqui eles não creem. Então, eu não vou pregar, porque eu vou sair corrida daqui. E eu levei uma outra palavra. Irmãos, eu nunca vivi essa experiência de abrir a Bíblia como se as páginas estivessem em branco. Literalmente, a palavra sumiu da minha mente. E o Espírito falando, pregue sobre intimidade comigo. Eu falei, não tem como eu pregar intimidade contigo, porque eles não creem. E ali eu relutando com o Espírito Santo de Deus, e ali eu falei, tá bom. Irmãos, então, a palavra que eu quero ministrar é intimidade com o Espírito Santo. Todo mundo olhando para mim, cri, 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 cri. Comecei a pregar. Ninguém dava um amém, ninguém dava um glória, aleluia. Eu ouvia o barulho da mosca passando no templo. De repente, à medida que eu fui pregando, uma pessoa no fundo do templo dá um grito de clamor. Senhor, há quanto tempo nós clamamos? Há quanto tempo nós buscamos? Aviva-nos! Mas era um clamor solitário. A igreja se entreolhava, porque a igreja tradicional, se alguém glorifica mais alto, todo mundo olha, né? Se alguém fala em língua estranha, todo mundo já olha. O que está acontecendo? Se sapatear, então acabou, minha filha. Aí o que acontece? Vê aquele clamor no profundo da alma, e era um clamor solitário. Fechei a Bíblia. E eu falei, Deus, é para isso que o Senhor mandou eu pregar? Não aconteceu nada, porque a gente cria uma expectativa que o fogo vai cair, que as pessoas vão sapatear, pessoas vão cair de poder de Deus e vai ser aquela explosão. Não aconteceu nada. O pastor era um homem de cabelo grisalho, muito bem vestido, terminou o culto, ele falou assim, olha, eu quero conversar com você no meu gabinete pastoral. E falou sério. Eu falei, tá vendo? Isso eu internamente, tá vendo que você arrumou o Espírito Santo? Agora vai na minha frente, porque nós vamos ter que ir embora. E aí eu falei com a minha equipe, com a minha caravana, fica orando aí, prepara as malas, já bota dentro da van, porque o pastor quer conversar comigo. Quando eu entrei naquele gabinete pastoral, aleluia, que ele fechou a porta atrás de mim, aquele pastor caiu sentado na minha frente e falou, eu quero esse negócio aí que você ministrou hoje aqui. Como é que é o nome desse negócio aí que você pregou? E eu falei, o senhor quer o quê? Esse negócio aí que você chamou de unção, intimidade com o Espírito Santo, batismo, algo tem movido dentro de mim, que se eu quero viver coisas sobrenaturais, eu preciso avançar. E eu falei, pastor, eu não tenho para te dar, mas aquele que me trouxe aqui neste lugar é fonte inesgotável. Aleluia. E eu falei, pastor, qual é o tanto que o senhor quer? Ele, como cachoeira em terra seca. É o tanto que eu quero. Eu falei, então receba, pastor. E aquele pastor começou a ser cheio. E os cultos não foram mais os mesmos, os cultos que se seguiram no sábado à noite, no domingo de manhã, ele estava numa liberalidade, uma liberdade do Espírito Santo. E eu me lembro que eu passei uma época ministrando para adolescente de 13, 14, já estou terminando, segura aí. E eu tinha uma aluna, porque adolescente, quando eles querem questionar, questionam. E ela já dorme no Senhor, Natália, foi uma grande aluna, se tornou uma grande professora, mas o Senhor a recolheu, se eu não me engano, aos 22 anos de idade, mas chegou a ser professora de EBD, o que era um orgulho para mim. E ela falou, professora,
Na aula você me disse que eu não preciso ser batizada com o Espírito Santo para ser salva. E eu disse: aprendeste bem. Você não precisa ser batizada com o Espírito Santo para ser salva. E ela: então para que eu vou buscar o batismo com o Espírito Santo, se não é pré-requisito para a salvação? E Deus, na hora, o Espírito Santo me deu uma estratégia. E estava um dia frio e ela estava de casaco. E eu falei: Natália, tira o seu casaco. Ela tirou o casaco. E eu disse para ela: você vai morrer sem o casaco? E ela disse: não, eu não vou morrer. Eu falei: mas você concorda que revestida com ele é melhor? Ela olhou para mim, soltou aquele sorriso, ela entendi. Eu falei: você não vai para o inferno por não ser batizada com o Espírito Santo. Mas para viver aqui na terra, para guerrear as batalhas que nós temos que guerrear, revestida é melhor. Revestida é melhor. Revestida é melhor. E ela veio com uma outra pergunta: professora, você que fez teologia, esse negócio das pessoas pularem, saltarem, caírem no chão de poder de Deus, isso é certo? Eu falei: Natália, eu não tenho autoridade espiritual para dizer se é certo ou errado, mas vou fazer uma analogia. E nós aqui em Vila Velha, a nossa cidade é litorânea, nós temos praia. E eu falei: Natália, você já foi à praia? Ela: óbvio, a gente mora numa cidade litorânea, eu já fui à praia. E eu falei assim: pois é, eu também já fui e eu não sei nadar. Porque eu não sei nadar, Natália, eu fico no raso. E eu fico pulando as ondas, eu pego água na mão, molho a nuca, molho o punho e fico pulando, eu não sei nadar. Mas há um grupo de pessoas que sabe nadar. Elas sabem até boiar, mas tem um terceiro grupo, Natália, que sabe mergulhar. Quem está certo ou quem está errado? Quem está no raso ou quem está no fundo mergulhando? Eu falei para ela: não há certo ou errado. Mas o que eu posso te garantir é que quem está no fundo vai experimentar coisas que eu no raso jamais vou experimentar. Ela olhava para mim e ela disse: checkmate. E eu dizia para ela: checkmate. Não tem certo ou errado, mas eu só sei que se você quiser experimentar coisas sobrenaturais, vai para o fundo, vai para o fundo, vai para o fundo. O Espírito Santo é real. Está chegando o tempo de nos lembrarmos do fogo do Pentecoste. Está na hora de resgatarmos em nós a sede do batismo com o Espírito Santo. Deus quer levantar uma geração faminta, uma geração que ainda quer ser batizada com o Espírito Santo. Ei, eu com 9 anos de idade, o que eu mais queria era ser batizada com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Experiências no sobrenatural. Eu lembro que um grande vale de uma grande dor. E para finalizar, um dia eu acordei, pastor Eneildo, e eu não consegui abrir os olhos. E eu sempre tive o cabelo cacheadinho. E eu lembro uma certa feita que eu não conseguia abrir os olhos, e o Espírito Santo, hoje eu sei que é o Espírito Santo, levantava o meu cabelo, fazia os cachinhos, soltava, passava a mão na minha testa, num tempo de intensa dor. E eu falava bem assim: a minha mãe está aqui, que eu não conseguia abrir os olhos. E eu falava: mãe, você foi no meu quarto hoje? Ela: você está doida? Nem passei perto. E eu sentia que era o Espírito Santo. Por várias vezes, assim como Samuel, ouvi Deus chamar o nome dele, eu já ouvi o Espírito Santo chamar o meu nome. Priscila, Priscila. Eu já vivi experiências reais com a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. E eu quero dizer que um dia, em Caparaó, Minas Gerais, aos 9 anos de idade, eu fui com sede de receber o batismo com o Espírito Santo. E ali, pastor Eneilda, eu não tinha uma figueira brava como Zaqueu. Eu tinha um muro de uma escola. E eu subi no muro daquela escola e eu vi Deus operando no meio da rua em Caparaó. E veio um profeta e falou: você está gostando do que Deus está fazendo? Porque Deus estava curando, Deus estava libertando,
demônios estavam sendo repreendidos. Eu falei, eu estou amando, mas até agora Jesus nem me batizou com o Espírito Santo. E ele disse, então desce do muro. E eu me lembro que quando meu pé bateu no chão, eu não falava mais o português. A minha língua embolou. E a irmã Laci falou, Priscila recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eu quero te dizer que uma noite eu passei dizendo ao Espírito Santo que eu o amava. E no outro dia eu ia pregar numa igreja batista tradicional. E eu me lembro que a irmã que me convidou veio com um buquê de rosas imenso. Falou, olha, não entendi nada, mas algo falou no meu coração, leve esse buquê para ela e diga para ela, eu também te amo. Aleluia! O Espírito Santo é real. Eu quero dizer que o nosso Deus é soberano e Ele não sai do controle. Está na hora dessa aldeia ser incendiada no fogo do Espírito. Está na hora dessa comunidade ser incendiada pelo fogo do Espírito. Eu profetizo uma pandemia do fogo do Espírito. Está na hora de sermos tomados pelo poder de Deus. Está na hora das pessoas nos verem queimar nos altares pregando a palavra. Ei, está na hora de sermos incendiados pelo fogo do Espírito. Aleluia. Está na hora de voltarmos em nossas igrejas a orarmos e clamarmos pelo batismo com o Espírito Santo. Está na hora de nos lembrarmos que o Espírito Santo é real. Ele é uma pessoa. Ele sente, ele se move. E ele se move nessa hora, curando a tua vida, libertando a tua vida, tomando a tua vida, levantando o teu ministério, estabelecendo o teu chamado. Sinta aí agora onde você está, o Espírito Santo movendo. Seja tomado agora pela pessoa do Espírito Santo. Se você quer ser cheio, seja cheio agora. Receba agora o batismo com o Espírito Santo. Comece a glorificar. Seja tomado agora. É um tempo de evidência, é um tempo de sinais, é um tempo de prodígios, é um tempo de derramar. A cantora Keila vai estar louvando agora e cantando. Sinta aí agora onde você está. O Espírito Santo é real e Ele te toca, Ele te toca, Ele te toca, Ele te toca. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Sinta a presença dEle aí onde você estiver, porque o Senhor entra na tua casa hoje. Espírito Santo toca. Seja tocado agora. Oh, aleluia. Desespero, aos pés de Jesus se ajoelhava o principal da sinagoga, Jairo ele se chamava. A sua filha estava para morrer em sua casa. Era o sonho da família, era o que Jairo mais amava. Pediu a Jesus para que seguisse até sua casa e estender-se as mãos. A única esperança que ele tinha em ver sua filha voltar a correr. Jesus vem me socorrer. O inesperado aconteceu. Seus amigos correram para anunciar a pior notícia que Jairo podia escutar. Jairo, vai pra casa, sua filha morta está. Deixe o mestre em paz, você tem funeral para realizar. Naquele momento, Jairo entra em desespero, mas Jesus olha para ele e diz: Jairo, crê somente, porque tem algo extraordinário para acontecer na tua casa. Aleluia! E Jesus chegou na casa e o morto que chorava ele mandou sair. A menina não está morta, está a dormir. E o espírito de morte
que sair quando escutou Jesus entrando na casa. Não temas, ele entrou na sala. Não temas, ele entrou no quarto. Não temas, ele entrou no quarto. Não temas, tocou na menina. Não temas, ela está viva. Não temas, ela está andando. Não temas, é Deus ressuscitando. Creia somente, na casa tem vida. Na casa tem vida. Aleluia, receba, receba. Labodai, xalabodai. Acontecer, seus amigos correram para anunciar a pior notícia que Jairo podia escutar. Jairo, vai pra casa, sua filha morta está. Deixa o mestre em paz, você tem um funeral para realizar. Jesus chegou na casa e o morto que chorava ele mandou sair. A menina nem está morta, está a dormir. E o espírito de morte teve que sair quando escutou Jesus entrando na casa. Não temas, ele entrou na casa. Não temas, ele entrou na sala. Não temas, ele entrou no quarto. Não temas, tocou na menina. Não temas, ela está viva. Não temas, ela está andando. Não temas, é Deus ressuscita lá. Xalabanai, tem vida aí. Recebe vida, labadai, xalabadai. O Espírito Santo está te tocando aí agora. Labadai, não temas, tocou na menina. Não temas, ela está ela está andando. Não temas, é Deus ressuscitando. Creia, na casa tem vida. Creia somente, na tua casa tem vida hoje. Porque o Senhor Jesus, aleluia, chegou, aleluia, para fazer morada na tua vida, na tua casa, na tua família. Toma posse. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Na tua casa agora está entrando vida. Na tua casa está entrando cura. Na tua casa está entrando libertação. Na tua casa está entrando o Espírito Santo. Priscila, o que você quis ministrar hoje com mulheres cheias do Espírito Santo? Ei, mulheres, eu estou aqui para ministrar que o que você precisa é de relacionamento com o Espírito Santo. Tudo vai mudar. Ei, essa depressão vai cair por terra quando o Espírito Santo chegar. Quando você tiver relacionamento com o Espírito Santo, esse sentimento de morte, esse sentimento de suicídio, esse espírito suicida vai ser repreendido quando o Espírito Santo entrar em cena, quando o Espírito Santo entrar na sua casa. Aleluia. E eu quero dizer que Pedro, sem ser revestido pelo Espírito Santo, ele negou Jesus 3 vezes, mas revestido pelo Espírito Santo, até a sombra dele curava. Aleluia. E ele está, agora Pedro revestido com o Espírito Santo, agora com batismo com o Espírito Santo. Em uma pregação, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Eu quero dizer que Pedro, antes do Espírito Santo, não estava lá com Jesus na cruz, mas depois do Espírito Santo, ele estava disposto a ir até o fim. E histórias seculares me mostram que ele foi crucificado, e diz história secular da época, que ele diz: não me crucifique como meu Cristo foi crucificado, mas se é para me crucificar, então me coloque de cabeça para baixo.
estava disposto a ir até o fim. Ei, eu quero te dizer uma coisa. A igreja, com a vinda do Espírito Santo, então ela estava mais ousada, mais corajosa, mais militante. Ei, escute, apóstolo Paulo é um antes do encontro com Cristo e outro depois de encontrar Jesus no caminho de Damasco. E quando Ananias foi lá orar por ele, ele recebeu o Espírito Santo. E a visão dele, ele Aleluia. Estava no visível, ali no físico, sem a vista. Mas quando ele recebe o Espírito Santo, ele recebe a vista e a visão dele é aberta. E de perseguidor, ele estava disposto a ser perseguido. Ele estava disposto a se deixar gastar pelo Evangelho. Ele dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Aleluia. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos dá ousadia, ele nos dá poder. E eu quero te dizer uma coisa: esse espírito de medo vai sair da sua vida quando o Espírito Santo entrar em cena. E Priscila, o que eu faço para isso? Primeira coisa, o Espírito Santo, ele só trabalha onde ele consegue reconhecer um fundamento chamado Jesus Cristo. Primeiro, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Reconheça Ele como Filho de Deus. Reconheça o sacrifício dele na cruz do Calvário. Estabeleça Ele como Senhor da tua vida. E então receba de presente o Espírito Santo na sua vida. E comece a buscar o batismo com o Espírito Santo. Que essa geração seja levantada, faminta pelo batismo com o Espírito Santo. Que os nossos cultos voltem a ser recheados com o batismo com o Espírito Santo. Converse agora com o Espírito Santo. Conversa casual. Pede para ele preparar a sua vaga no trânsito. Conversa com ele sobre o seu dia, conversa com ele sobre as suas dores, dê a ele bom dia, Espírito Santo, como Benny Hinn nos ensina em seu livro. Bom dia, Espírito Santo, sinta a presença dele aí. Ei, você que é líder desse campo missionário, incentive os seus liderados a buscarem o batismo com o Espírito Santo. Eu libero a voz profética de um tempo, aleluia, de uma nova onda de derramar do Espírito Santo. Eita glória! Aleluia. Eita glória! Estamos liberando a palavra. E agora eu não posso terminar o programa, pastora Neilda, sem dar os alôs do programa Interação Gospel. Antes de você Dá os trazer alôs. os alôs, o Espírito Santo de Deus me confirmou que Ele está tocando na audição e está curando alguém que está assistindo este programa. Você Receba. será curado. Envie o seu testemunho lá no programa Interação Gospel. Receba. Porque Deus te tocou agora nos seus ouvidos e você voltou a ouvir. Aleluia! Amém? Você está aí, você está vendo na linguagem dos sinais, mas você volta a ouvir agora a partir do toque do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, nós liberamos a palavra. Aleluia! E daqui a pouco eu vou agradecer a pastora Neilda, mas vamos para os alôs. Eu quero dizer, amados, que todos esses testemunhos que vocês mandam nos impulsionam, nos incentivam a continuar. Aleluia! Todos esses testemunhos, esses alô, esses agradecimentos que vocês mandam, nos incentivam a prosseguir. Porque nós vemos aonde Deus está agindo, aonde Deus está levando a nossa voz. E o meu alô hoje vai para Dermelinda Menotti, de Limeira, São Paulo. Ela escreve assim: paz missionária, paz do Senhor, Dermelinda. Que programa restaurador de nossa autoestima e autoimagem. Um tema muito importante, principalmente para nós mulheres, e para mim que trabalho com mulheres que sofreram violências de toda espécie e se sentem um lixo.
Sou assistente social na cidade de Limeira. Deus abençoe. Dermelinda, que Deus continue usando a sua vida e a sua ferramenta na salvação e restauração de vidas. Obrigada pelo teu alô. Benjamin Mourão. Olha, eu quero mandar um abraço especial para o Benjamin, que é o nome do meu caçula. O meu caçula de 4 anos também se chama Benjamin. E ele fala de Jundiaí, São Paulo. Ele escreve assim: quero parabenizar este programa pela escolha dos assuntos e convidados. E dizer também que a missionária Priscila tem uma palavra abençoada. Obrigada, Benjamin. Forte abraço a todos da TV IBMS. Todos nós da TV IBMS também lhe mandamos um forte abraço. E desejamos o favor de Deus estendido sobre a sua vida. Madalena Maria, de Santa Marta, Rio de Janeiro. Manda um alô para nós, missionária. Somos a comunidade Resgatai a Noiva, no Morro Santa Marta. Paz. O meu forte abraço a todos que congregam na comunidade Resgatai a Noiva e a todos os moradores do Morro de Santa Marta. Ei, Jesus já chegou aí, Jesus está movendo aí, Jesus está libertando aí, Jesus está mudando a história do Morro de Santa Marta. Eu creio nisso, aleluia. Obrigada, minha amada, pelo alô. Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. E agora Jandira Meireles, de Linhares, Espírito Santo, aqui pertinho de nós. Paz. Também queremos um alô para a nossa igreja aqui em Linhares. É a Igreja Batista Renovada em Interlagos, do pastor Bruno Souza. Um abraço a você, Jandira, a todos os irmãos da Igreja Batista Renovada em Interlagos. Nosso abraço também ao pastor Bruno Souza. Que vocês vivam milagres aí em Linhares. Marciano Lopes, de Aguadila, Porto Rico. Ele diz assim: a paz de Cristo. Sou pastor em uma comunidade situada em Aguadila. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, tá, meu amado? Que tem avançado no Evangelho de nosso Senhor. E aqui também alcançamos este programa abençoado. Deus abençoe e prospere. Paz, o meu forte abraço a todos que estão em Aguadila e em todos que estão em Porto Rico. Para mim é uma felicidade imensa ser instrumento de Deus para alcançar a sua vida. Nós estamos no mês de março, em que comemora um mês celebrativo às mulheres. Mulheres, sejam cheias do Espírito Santo. Sejam cheias do Espírito Santo. Incentive a próxima descendência a buscar o Espírito Santo. Pastora Eneilda, muito obrigado. Ouvir as suas experiências nos renovou. Amém. Foi um prazer, uma alegria estar aqui. Aleluia. Muito obrigada. Obrigada, Keila Cristina, por estar conosco e compartilhar conosco dessa unção que repousa sobre ti. O que eu quis trazer para vocês é a realidade do Espírito Santo. Ele é real e ele está aí, tocando em você agora. Mulheres, busque o Espírito Santo. Se conecte com o Espírito Santo. E tudo que você precisa vai ser alinhado quando você entender que precisa ser cheia do Espírito Santo. Aleluia! E vamos encerrar esse programa com adoração. Adore ao Senhor, mais uma vez, com a cantora Keila Cristina. Amém, glória a Deus. Saiba que tudo vai passar. Depois dessa ministração, que você foi cheio do Espírito Santo, eu tenho algo para te dizer, uma palavra de Deus. Não desanime, persevere, porque vai passar. Aleluias. 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 Creia, creia. Talvez você está aí falando: Senhor, como é que vai ser? Escute esse louvor, porque vai passar. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Escute, tudo que você pediu a Deus já está vindo.
Ele tem te visto. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouvia o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue estas lágrimas no rosto e tenha calma, porque o ministro sobre a tua vida vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, tenha fé. Acredite que algo novo vai chegar na tua vida. Mas o Deus que me enviou neste programa, Ele sabe de tudo. Ele te sonda, Ele te conhece. E Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. E Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue estas lágrimas no rosto e tenha calma. Em nome de Jesus, acredite, vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Mas não deixa a esperança em você, Labadai. Acredite, acredite, acredite. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Vai passar. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Vai passar. Não se desespere. Vai passar. Ah, o Deus que está aqui. Aleluia. Vai passar. Quero te agradecer, Keila. Ela se desloca, né, de um outro município, veio lá de Viana, para estar aqui conosco. E eu quero agradecer você por se dispor. Foi o que a pastora, vem, pastora Eneilda,
foi o que ela disse. Ela disse assim, olha, está disponível, não é estar desocupado. A nossa amada Keila tem 3 crianças pequenas e precisou deixar com seus pais porque entendeu a visão e se deslocou de Viana aqui. Não é tão próximo, tá, amado? Mas ela veio entendendo a visão e se dispôs a ser instrumento para abençoar a sua vida. E antes de terminar, eu quero agradecer. Que culto abençoado. Não é um programa, isso é um culto. Cheio da presença de Deus. Falar sobre o Espírito Santo é pedir que Ele se manifeste. É pedir que Ele nos toque. É pedir que haja milagre. Mais uma vez eu queria agradecer a Keila Costa que me vestiu hoje. Eu quero que você siga a Keila lá no Instagram, @KeilaCostaStory. Vai ter o link aí na página do nosso programa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Obrigada, Keila, por me vestir, por me ungir mais uma vez com os produtos da sua marca, da sua loja. Né? Eu falo que estou mais ungidamente bonita. Que Deus abençoe a sua vida, Keila. E se você que também quer estar ungidamente bonita, é só você entrar lá no Instagram, @KeilaCostaStory, e adquirir também roupas que vão te deixar abençoadamente mais bonitas. Pastora Neilda, muito obrigada. Aprendi a amar tanto, irmãos, essa baixinha, tão cheia de Deus. Amém. Tem sido uma grande amiga da fé, considero uma heroína da fé. Amém. E eu queria terminar esse programa com essa, coluna de oração, amém, pastora Neilda, e ela vai estar abençoando as nossas vidas. Aleluia. Que culto abençoado. Realmente aleluia. É um programa abençoado. As 2 mulheres que aqui estão são cheias do Espírito Santo de Deus. Então, seja cheio até transbordar. Busque até glória que você transborde com essa presença gloriosa que é o Espírito Santo de Deus. E quando você estiver cheio dessa presença, Ele te fará andar nas alturas. Aleluia. Assim como diz a palavra do Senhor. Quando Davi, ele orou. Quando ele buscou ao Senhor. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 18, que o céu desceu. E Deus montou num querubim e veio ao socorro naquela batalha que Davi teria que enfrentar. Então seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque se você for cheio da presença do Senhor, você vai alcançar todos os seus familiares. Numa ponta você se conecta com Deus, na outra você se conecta com o necessitado, com aquele que precisa de um milagre. Seja cheio da presença do Senhor, receba o batismo do Espírito Santo, seja tocado na tua visão, seja tocado nos teus lábios, efatá, seja tocado nos teus ouvidos, seja tocado por completo na tua mente, seja cheio da presença do Senhor. Anamana canta namachurrena canta namanei, edena canta surrena manacantanai. Que o Senhor possa encher o teu lar, que a presença do Senhor invada o seu lar e a tua casa, e que nesta hora, assim como foi profetizado pela missionária, que você receba o batismo com o Espírito Santo, que você receba a porção do trono de Deus para desbravar, para plantar igrejas, para fazer a obra missionária, para evangelizar, para alcançar vidas. Receba o poder de Deus para ganhar vidas, para alcançar, para levar as boas novas de salvação e alcançar os povos não alcançados, aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos e te louvo por esta noite e por tua presença real neste lugar. Abençoe a tua igreja reunida nos lares, ó Deus querido, nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa Interação Gospel. Seja abençoado. Aleluia!